Filho de família nobre da cidade de Benevento, Itália, José Moscati nasceu em 25 de julho de 1880. Filho e neto de magistrados, sua vida profissional parecia determinada, mas ninguém tinha levado em conta a sua grande fé, que logo mudou seu destino. Seu pai era presidente do Tribunal de Justiça e se chamava Francisco. Sua mãe se chamava Rosa de Luca e também vinha de uma família nobre. Seus pais eram católicos praticantes, tanto que José Moscati foi batizado em sua casa no dia da festa de Santo Inácio de Loyola. No ano de 1884, a família do pequeno José Moscati mudou-se para a cidade de Nápoles porque seu pai fora promovido. Lá, o menino José, com apenas 8 anos, fez a primeira comunhão. Mas não foi só isso, ele teve um encontro pessoal com Jesus na Eucaristia. Nesse dia, o embrião da vida eucarística de São José Moscati ganhou vida. A Eucaristia foi ao longo de toda a sua vida alimento espiritual diário que guiou toda a sua história. Aos 17 anos, o jovem José Moscati já era um adulto na fé. Isso aparecia claramente em sua devoção fiel à Virgem Maria e à Eucaristia. E como fruto de sua devoção, revelava-se seu amor para com os pobres e necessitados. Sua devoção não era vazia nem alienada. Aos 17 anos, sentiu no coração o desejo de fazer voto de castidade perpétua. Porém, não sentia-se chamado à vida religiosa, nem tampouco ao sacerdócio. Ele já percebia que seu caminho seria como leigo ativo na igreja. José Moscati era um participante bastante ativo na vida paroquial. Jovem de missa e comunhão diárias, sentia especial compaixão pelos pobres, doentes e, em especial, os incuráveis. A lida com esses últimos, assistindo-os em suas necessidades, o ajudou a perceber o quão efêmera e passageira é a vida neste mundo. Em 1892, quando José ainda era adolescente, seu irmão caiu do cavalo e se machucou muito, a ponto de sofrer de epilepsia por causa do incidente. Talvez foi este impacto precoce com a brevidade da vida humana, ou o fato de ter que encarar o sofrimento, ou ainda ter que ver continuamente os enfermos da janela da casa paterna que dava para o Hospital dos Incuráveis, que levou José a querer fazer a faculdade de medicina ao invés de jurisprudência. Naquela época, a medicina e a ciência em geral eram um terreno fértil para o materialismo, mas o jovem conseguiu manter distância de tudo, alimentando a sua fé com a Eucaristia diária. José Moscati dedicou-se então à faculdade de medicina. Logo ele se destacou pelo empenho, pela inteligência e pela competência, além do cuidado com os doentes. Em 1903, ele recebeu seu título de doutorado em medicina após defender uma tese brilhante. A partir de então, o hospital, a universidade e a igreja se tornaram o grande campo de suas atividades. Com apenas 30 anos, tornou-se famoso por seus diagnósticos imediatos e precisos, que pareciam milagrosos devido aos poucos recursos da época. Aos que faziam notar esta sua qualidade, ele respondia que tudo era graças à oração, pois Deus é o arquiteto da vida, enquanto os médicos podem ser apenas colaboradores indignos. Ciente disso, José ia trabalhar todos os dias, tanto no Hospital dos Incuráveis, do qual foi nomeado diretor em 1925, quanto em seu consultório particular. Ali acolhia todos e não cobrava a consulta dos pobres, pelo contrário, ele os pagava por quererem ser curados, sobretudo em suas frequentes visitas domiciliares, nas quais não dava apenas assistência médica, mas também conforto espiritual. Dizem que certa vez, após ter curado um trabalhador acometido por um abscesso pulmonar, que todos confundiam com a tuberculose, o paciente quis pagar-lhe com todo o dinheiro de sua poupança, mas José pediu-lhe que, ao invés de pagar seus honorários, fosse confessar, pois lhe disse, foi Deus que lhe salvou. Nesse tempo, seu irmão Alberto faleceu, o que lhe causou grande dor.
Além de se dedicar à cura dos doentes, José tornou-se também um excelente pesquisador. Ele empregava novas técnicas e novos remédios, como a insulina, que em 1922 começou a ser utilizada no tratamento do diabetes. O santo doutor era tão hábil nas autópsias que em 1925 foi confiado o cargo de diretor do Instituto de Anatomia Patológica. Não era raro vê-lo fazer o sinal da cruz antes de lidar com um cadáver, pelo respeito que se deve a um corpo humano que foi amado por Deus. Para Dr. José, ciência e fé não eram dois mundos distantes, separados e inconciliáveis, mas dois elementos que coexistem na vida diária, composta de uma grande devoção à Virgem Maria, de sobriedade e pobreza pessoal, sob o exemplo de São Francisco e da escolha do celibato. Houve dois episódios importantes na vida de José Moscati que fazem compreender melhor a sua grandeza. Em 8 de abril de 1906, o Vesúvio começou a entrar em erupção. Entretanto, imediatamente, a gravidade da situação, José foi para a Torre del Greco, onde o Hospital dos Incuráveis tinha uma filial, para pôr em salvo os doentes. Quando o último paciente estava no lugar, a estrutura então desabou. No entanto, em 1911, uma epidemia de cólera se abateu sobre Nápoles. Assim, mais uma vez, José não estava apenas ao lado dos enfermos, sem medo de se contagiar, mas também na linha de frente de suas atividades de pesquisa e contribuíram muito para deter a epidemia. Todos iam ao consultório de José Moscati, até pessoas famosas, como o tenor Enrico Caruso e o beato Bartolo Longo. Contudo, ele dava a todos indistintamente a mesma atenção escrupulosa, por quem todos viam o rosto de Jesus sofredor. Na sala de espera havia uma escrita sobre seus honorários. Quem puder, dê a sua contribuição. Quem precisa, as receba. São José Moscati teve uma morte abençoada e serena. No dia 12 de abril de 1927, ele foi à missa, como fazia diariamente, e comungou o corpo de Cristo como sempre. Depois, foi para o hospital, cumpriu seu turno de trabalho, aliviando o sofrimento de muitos. À tarde voltou para sua casa e foi atender mais alguns doentes em consultas. Numa dessas consultas foi acometido por um ataque cardíaco, recostou-se, entregou sua alma a Deus e faleceu na serenidade. Ele tinha então 47 anos. A notícia encheu Nápoles de tristeza pela perda de um santo tão querido. Pouco tempo depois de sua morte, notícias de graças alcançadas através da intercessão de São José Moscati se espalharam. Ele foi beatificado em 1975 pelo Papa Paulo VI. Em 25 de outubro de 1987, ele foi canonizado pelo Papa São João Paulo II. Um leigo, médico que dedicou sua vida aos doentes incuráveis, aliviando os sofrimentos e confortando seus corações. Testemunhou a verdade, tanto assim que encontramos em seus escritos: ama a verdade, mostra-te como és, sem fingimentos, sem receios, sem respeito humano. Se a verdade te custa a perseguição, aceita-a. Se te custa o tormento, suporta-o. E se pela verdade tivesses que sacrificar-te a ti mesmo e a tua vida, ser forte no sacrifício. São José Moscati, rogai por nós.